Salve! Boa tarde a todos. Como toda terça-feira, estamos novamente aqui com o programa Voz da Natureza, que fala dos livros Universo em Desencanto da Cultura Racional. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que o livro aborda, que é o fim da ilusão. Então, nós estamos vendo, né? Tá bem claro que tudo está aberto, está descortinado agora, nesse momento, esse véu está caindo. Quer dizer, ele já começou a cair em 1935. Só que, por o ser humano estar envolvido, né, com sonhos, visões, fantasias, tudo mais, ele não viu, não chegou a perceber nada. Ele continuou vivendo como se tudo fosse a coisa mais normal do mundo, tudo que acontece na vida dele, vivendo a vida naturalmente, acorda, levanta, vai para o trabalho, com sonhos, visões, fantasias. Então, nós estamos assim, passando por todo esse tempo, né, como se estivesse dormindo, encantados. Por isso que o livro chama Universo em Desencanto, porque esse livro veio para desencantar a humanidade, tirar esse véu dessa ilusão que nós vivemos achando que nós somos assim mesmo, que esse corpo é esse mesmo. Ele esquece que ele está aqui com um tempo de duração já marcado, entendeu? Que a vida não é essa mesma que ele pensa que é. Então, é uma vida totalmente contrária. Tudo que nós aprendemos, que a gente sempre achou que era verdade, essas verdades estão caindo por terra. Então, nós estamos no momento exato dessa total abertura, e a própria natureza está chacoalhando todos mesmo, dando uma sacudida forte para que todos acordem, para que todos passem a ver que a vida não é isso que ele acha que é. Que o nosso planeta não é aquele planeta assim como, por exemplo, essa bolinha aqui, ó, esse universo, esse mapa-mundi, paradinho, quietinho aqui, que nunca vai se mexer. Ele acha que não existe mais nada além desse mundo que a gente vive. Ele pensa que aqui nós somos os únicos a viver nessa terra. Então, nós temos aqui do livro, eu tirei um pedacinho que eu gostaria de ler, do número 22 do Histórico, do volume do Histórico, que é o seguinte: a vida dos que não sabiam de onde vieram nem para onde vão, interpretada pelo seu estado de desconhecimento de si mesmo. E nesse andar sem saber por que está andando, e nesse viver sem saber por que está vivendo, a vida se tornou enfadonha e de desânimos, por ninguém saber por que vivia, dizendo: eu vivo, mas não sei por que vivo, porque não sei o porquê da vida. Então muitos ainda exclamavam: é uma tristeza se viver sem saber por que estamos vivendo. E assim, com esse grande desencontro de si mesmo, não podiam encontrar com o certo de forma alguma, nem nunca acertar coisa nenhuma. Então viviam todos tentando sempre para acertar e sempre por acertar, e os desacertos a se multiplicar. Tudo isso devido ao desencontro de si mesmo, que é viver sem saber por que ele vive, né? E aí, mais à frente, ele vai falando, né? Dessa forma, sem conhecer a causa da sua existência, sem saber por que existe, desconhecido por completo da origem de tudo, viviam aí como perdidos aventureiros, querendo endireitar sem saber como endireitar, por viver sem saber por que está vivendo.
Dessa maneira, tinham que chegar no maior ponto crítico da vida, que é o desequilíbrio geral. Então, pensando e dizendo, é verdade, não há mais equilíbrio nesse mundo, nem pode haver, porque ninguém se conhece. Ninguém conhece a natureza, ninguém conhece o mundo. Como podiam endireitar o que não conhece? Como podiam viver direito se não se conhecem? Como podiam endireitar a natureza se não conhecem a natureza? Como pode endireitar a vida na terra sem conhecer a terra? Sem conhecer os filhos da terra? Sem conhecer os feitos da terra? Sem conhecer o porquê da terra? Sem conhecer os alimentos da terra? Como pode endireitar uma coisa que não conhece? Como pode endireitar a vida sem saber o porquê dela? Não é? E hoje nós estamos também sempre aqui com os nossos amigos, irmãos, participantes, que são o Júlio e o Luiz, né, Júlio e Luiz? Tudo bem? Sim, tudo bem. Salve a todos que acompanham o nosso programa, o nosso podcast de todas as terças-feiras, né? A Voz da Natureza. E hoje vamos estar falando aqui, né, sobre esse tema bastante importante, né, que trata das ilusões. E a ilusão é algo diretamente ligado à falta do conhecimento de si mesmo, da sua própria existência, né? O ser humano, quando não se conhece, ele realmente, facilmente, ele se ilude com tudo que se apresenta aí no mundo, né? As nossas experiências nos dão a entender que falta muita informação, na verdade, falta a verdade para que explique o porquê assim somos, de onde viemos, para onde vamos, né? O fato de a gente se desiludir com algo, com alguma experiência da vida, um desamor, um desencanto, né? Isso são características, né, do vivente que está aqui. Ele não sabe da sua existência, então está sujeito a todas esses sentimentos, essas experiências, né, que trazem o sofrimento, né? Então, a cultura racional, ela vem realmente esclarecer que estado é esse nosso, né, de vida num estado profundo de ilusão, porque simplesmente não conhecemos a nossa origem, né? Aqui viemos, aqui estamos, nascemos, né, enfrentamos toda uma dificuldade num mundo cheio de controvérsias, né, de dificuldades, experiências boas, experiências más, mas não temos uma definição real, com lógica, com base, o porquê que aqui estamos. Então, o racional, né, com esse conhecimento que chegou no Brasil em 35, né, ele marca justamente esse fim, né, o fim das ilusões. O fim das ilusões é se conhecer, né, é saber a sua própria origem, a sua existência, né, porque o que a gente depara muito é com os engambeiros, né, todos nós temos nossas manias, nossas vontades, nossos gostos, né, e esses engabelos até fazem parte para que a gente possa até suportar a dificuldade da vida, né, Luiz? Imagina o que seria da vida sem os engabelos, seria muito pior ainda. Né? Seria muito triste, né? Porque a pessoa tem os engambelos, a natureza, como é que ela nos orienta e nos dá tudo, inclusive os pensamentos que vêm da natureza, né? Para você viver a sua vida. Então, você não vive sem pensar. É pensamento noite e dia, às vezes você está dormindo, você está sonhando. E o sonho nada mais é do que um pensamento à noite. Você tem também. Então, não para, né? É direto na sua cabeça o pensamento. E com o tempo você vai desregulando também a máquina da cabeça, a máquina do pensamento, né? E você vai entrando em parafuso. Então, é preciso você conhecer, saber por que existe o pensamento, por que existe o raciocínio, e começar a raciocinar, virar a chavinha do triunvirato, né? Que é passar do pensamento ao raciocínio. E como passa do pensamento ao raciocínio? Lendo os livros do Universo do Encanto, que vai trazer tudo sobre a nossa vida, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque nós penamos nesse mundo sem saber por quê, porque sofre o pobre, sofre o rico, sofre quem tem, quem não tem, sofre todo mundo. Por quê? Por falta do autoconhecimento.
A partir que ele procure e ache o autoconhecimento, ele já está seguro de si, já está dominando a vida, né? E dominando a vida, você vai de bem para melhor sempre. Isso aí. É verdade. A gente vê assim, como é tão fácil, né, se iludir por tudo. Quer dizer, a própria vida em si, ela é uma ilusão, né? O próprio ser material é uma ilusão. Você se ilude mais com você, com as aparências, com tudo mais, mas a gente vê que tudo nessa vida é aparência mesmo, né? Aparenta que tem vida, mas, na verdade, não tem. Não É uma tem. vida que a verdadeira vida ela é eterna. Uma hora vai embora, né? E essa aqui é uma vida que acaba. Ela tem pouco tempo de duração. Você hoje está iludido, poxa, nossa, agora eu vou comprar uma casa, vou para um lugar legal, ou vou fazer um passeio, ou vou para uma praia amanhã, já estou arrumando as malas, e você não sabe se amanhã você ainda está aqui, não é? Então, quer dizer, você se ilude com a própria vida, você não sabe, porque de uma hora para outra ela acabou, a vida, então acabou a ilusão. Às vezes a pessoa trabalha a vida todinha, faz por onde ter tudo que a vida possa oferecer, chega no fim da vida, quando ele tem as coisinhas que é para ele usufruir, vem a morte e leva ele embora, fica tudo com os filhos dele. Então, nem ele aproveitou nada. Nem os filhos, porque daqui a pouco os filhos também vão e assim vai. Então, essa é uma ilusão. A pessoa, vou trabalhar para deixar, vou fazer para ter. E tudo isso nós temos que começar a entender e ter um olhar diferente para a vida. E é essa a proposta da cultura racional, do livro Universo em Desencanto. Porque enquanto funcionar pensamento e imaginação, que são duas coisas já falidas em falência, já acabou essa fase, né? A energia da natureza já não alimenta mais do pensamento e imaginação, já está alimentando já está numa outra vibração, numa outra frequência, já está alimentando a parte principal do nosso corpo, que é o raciocínio, né? Que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é a glândula pineal. Ela que precisa ter esse desenvolvimento maior, porque ela recebe também tanto o pensamento como a imaginação, mas o principal, o pensamento e a imaginação, foram as duas máquinas que foram desenvolvidas que elas trouxessem até agora a gente para poder começar a raciocinar, né? Então, nós temos que entender que esse momento é um momento de se conhecer o mais rápido possível. Porque hoje a humanidade pergunta, meu Deus, está tendo tremor lá no céu, onde todo dia agora está tendo tremor de terra num lugar, no outro, e tem as pessoas em desespero, né? E não sabe por que está acontecendo. Não sabe por que está acontecendo. Já é a própria natureza, né? Mostrando que nós não somos daqui. Aqui não é nosso lugar. Nós viemos aqui parar por livre e espontânea vontade, né? Fazendo uso do livre-arbítrio, né? Porque a gente era seres puros, limpos e perfeitos, e saímos para fazer esse passeio que deu mal, né? Malogrado. E que tudo está explicado direitinho no conhecimento racional dos livros do Universo. E ele coloca, né? O racional coloca na obra que a ilusão maior mesmo é essa dessa vida que nós temos, né? Que na verdade não é uma vida, né? É uma ilusão a vida, porque a vida verdadeira ela não tem fim. Ela é eterna, né? Ela perpetua, né? Então a maior ilusão que existe, primordial, a primária, é essa de que nós temos vida. Mas que vida é essa que se acaba? Porque a vida realmente a verdadeira, ela não tem um fim, ela não tem um período curto onde a gente fica naquele sentimento, né, de um ser completamente desiludido, como se fosse enganado pela própria vida, né? Porque no sentimento de cada ser humano é ter uma vida eterna, né? Ele não quer sair dessa condição em que ele está. Como o próprio racional mesmo, até o moribundo ali, né, que está no final de processo de vida, finalização, né, da vida, e ainda ele quer viver ainda, né? Ele ainda tem esperança de se recuperar. Então essa é a maior ilusão, acharmos que nós temos uma vida, e realmente não é uma vida. É a ilusão da vida com essa matéria, né?
Sim. Ele se ilude com essa matéria, com esse corpo. Ele, quando entender que a vida, quando todo ser humano entender que a vida verdadeira, ela é eterna, ela é infinita, porque o infinito, né, é o poder de tudo. E que, então, não existe a morte não existe, é só a troca do corpo material que fica aí, que se decompõe, porque ele foi feito com um tempo certo de duração e que ele acaba. Então, quando ele tiver essa consciência dentro dele, ele sentir que ele é o infinito, que ele é eterno, então acaba esse sofrimento, acaba a morte, porque ele sabe que a vida não acaba, ela é eterna. Então, esse é o principal desse entendimento. A partir daí, você começa a entender que tudo mais é ilusão. E já que nós estamos aqui, nós tivemos todo esse processo, essa passagem para chegar até aqui, para ter esse entendimento, para chegar nesse entendimento, então tudo que a gente vivenciou foi preciso e necessário, né? Para passar por todas essas eras aí, vivenciando uma série de coisas, para hoje a gente poder ter esse entendimento e poder aceitar, né, essa realidade. Com a evolução das fases, viemos aprendendo, nos aprendendo. lapidando, né? Isso. E a natureza, ela tem um peso aí enorme, que ela desenvolveu o artifício após o alfabeto de astrologia, né? Porque antes do alfabeto da astrologia, a natureza preparou aquele ser que foi, lá no princípio, um monstrinho, né? Depois se desenvolveu aquele monstrinho, se tornou um monstrondonte, depois entrou na fase de selvagem, depois foi para a fase de bicho. A natureza veio desenvolvendo, dando a esse ser a imaginação, o pensamento, e essa era a imaginação natural, o pensamento natural, até chegar na astrologia, né, Luiz? Chegou na astrologia, muitos voltaram para o mundo racional. Os que desobedeceram a astrologia, essa fase, né, foram parar em classes inferiores, e depois a natureza promoveu uma grande destruição em massa no mundo e reiniciou tudo novamente. Entrou aí o alfabeto, o Rosário da Vida, a fase, né? Então, só deixa eu complementar aqui, que é importante esse ponto, Sueli. Aí veio o alfabeto artificial, desenvolvendo novamente a imaginação e o pensamento, agora de forma artificial. Antes da fase da astrologia, foi um desenvolvimento do pensamento e da imaginação natural. Então essa diferença é importante a gente entender também. O que eu queria que você explicasse é que a gente fala muito do alfabeto da astrologia e muita gente, às vezes, pega a gente pela primeira vez. É bom explicar o que era o alfabeto astrológico, por quê e o que é essa mudança, né? O que foi o alfabeto astrológico, então... nós tivemos dois, na verdade, né? Então, o Júlio vai falar do primeiro, que é o alfabeto astrológico. Esse que eu chamo de o que veio após a fase natural do desenvolvimento do pensamento e da imaginação, era um comando superior, o astral superior, naquele momento estava comandando a humanidade, né? Então, o astral superior permitiu que aqueles seres se desenvolvessem a ponto, seguindo uma orientação natural, que estava tudo ali definido na palma da mão, do que a pessoa tinha que ser, o que ela tinha que realizar. Os que obedeceram nesse processo, nessa vivência do alfabeto de astrologia, voltaram para o mundo racional. Sim, né? Tiveram esse prêmio, sem ter cultura racional, não precisou de o conhecimento racional. Mas porque ele se orientava pelos astros, por isso nós falamos alfabeto astrológico. E seguia da palma das mãos também, essas linhas que a gente tem. O astral superior, né, que está acima até dos astros, né, está acima das estrelas, está acima do sol. Exatamente. Orientava através, né, das pessoas. Porque a gente sabia, porque você estava orientado pelos astros, você sabia, por exemplo, a influência do planeta Marte em cima de você, a influência de Saturno e tal, que são as pessoas que hoje estudam a astrologia, mas não como era antigamente, né? Na verdade, e que sabem, por exemplo, cria lá seus horóscopos, tem os seus, né? Através disso sabe orientar as pessoas.
Mas aquele momento era onde a gente não precisava de nada disso e a gente já era orientado já pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas, por tudo mais, e a gente seguia. Como a gente vê que esse próprio livro mesmo diz, quanto menos a pessoa tem, por exemplo, um conhecimento de hoje das coisas, quanto menos sabedoria, vamos dizer aqui, do campo artificial, mais ele se liga em cima, porque ele não se envolve com a parte, né, artificial da coisa. Então, para ele fica mais fácil. Então, a gente se ligava nesse campo astrológico, né, da astrologia, e era a oportunidade que a gente tinha de retornar, porque a gente ainda era puro, né? Ainda tinha essa pureza, esse contato, e como você falou, orientado pelo astral que era superior a esse, ao Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, a água. Orientava a natureza. Isso, o astral superior nessa época orientava a natureza, que já tinha ali também uma participação, né? Sim. E terminou essa fase astrológica, né? O Luiz ia falar do segundo tipo de fase de astrologia, Luiz. O que você teria? Falou da parte racional, que foi o astral superior que enviou esse alfabeto, e acima do astral superior veio a ordem do mundo racional, o astral superior orientar a natureza. Né? Orientar a natureza. Isso. Okay. E a natureza colocou o alfabeto astrológico. Então, foi quebrado esse alfabeto astrológico, né? Justamente, que Deus é tão bom que deu um alfabeto para os monstrinhos seguirem, né, para a palma das mãos, o que eles tinham que ser, o que tem que fazer para voltar. E eles seguiram direitinho e voltaram. Né? Alguns tantos quebraram depois. Né? E aí, a natureza que fez, abriu o rosário da vida, né, que é o nascer e morrer daqueles seres que ficaram. Então, teria que nascer e morrer, por quê? Porque eram devedores daquilo que fizeram, de quebrar o alfabeto natural da natureza. Sim. E então a natureza providenciou um outro alfabeto, mas daí já foi a natureza, não foi o astral superior. E a partir daí, a partir do início do Rosário da Vida, é que começou o primeiro milênio, que foi o desenvolvimento da parte artificial, né? A parte magnética artificial. Entrou o primeiro milênio. Depois disso veio a fase do artificial do pensamento, né? Do pensamento artificial, que dá origem ao segundo milênio. E agora, em 1935, o início do terceiro milênio, que é a fase racional, a partir de 1935. E todos nós, vivenciando todas essas fases, e todos iludidos, né? Todos iludidos, porque não tinha ainda o conhecimento da sua real existência, de como tudo começou, né? Todo esse processo. Você viu que Deus é tão bom e poderoso que deu o alfabeto para o pessoal, para os monstrinhos, para seguir e voltarem. Como quebrou, Deus mandou novamente um outro alfabeto, mas artificial, que ia lidar com o campo artificial, do eletromagnético, do pensamento e imaginação. Sim. Um outro tipo de alfabeto para continuar chamando aqueles seres para voltar ao mundo racional. Então, nós sempre tivemos a cobertura do mundo racional e o chamado a voltar à origem, né? Porque não podia perder esses raciocínios que se perderam aqui embaixo, né? Tem que recuperar. Mas a gente tem um vídeo bem legal aí, Paulo, que a gente fala sobre, que dá uma explicação legal sobre a vida. Você quer a natureza ou a mecânica do ser humano? Tinha dois, né? Coloquei qual o primeiro que foi enviado para você. Vamos soltar, então. Vamos lá. A mecânica do ser humano e o caminho do retorno. Durante muito tempo, o ser humano tentou se explicar por meio de religiões, crenças, filosofias e mitologias. Falou-se em alma, espírito, céu, inferno, pecado, castigo e salvação. A cultura racional apresenta algo completamente diferente. Não é religião, não é fé, não é misticismo. É uma explicação natural da origem, da transformação e do destino do ser humano. Segundo esse conhecimento, o ser humano não é apenas um corpo físico. O corpo é uma máquina provisória, utilizada para viver nesta forma de vida material. O ser verdadeiro, chamado de habitante, não está dentro do corpo, nem localizado em órgãos ou na matéria.
Ele permanece ligado à vida material enquanto essa condição existe. Quem pensa, sente, reage, sofre e acumula informações é o personagem, a própria máquina humana funcionando por pensamento, instinto e emoção. O corpo nasce, cresce, adoece e morre. O personagem atua durante essa vida. O habitante permanece ligado à condição material, sem consciência própria e sem interferência direta. Além do corpo físico, existe o chamado corpo fluídico, feito de energia elétrica e magnética. Esse corpo funciona como o molde do corpo material e como um arquivo invisível, onde ficam registrados hábitos, impulsos, vícios, medos, traumas e tendências acumuladas ao longo das existências nesta forma de vida. Por isso a cultura racional ensina algo fundamental. Ninguém é como é porque quer. O ser é como é porque carrega registros e cargas acumuladas dessa condição material. O corpo humano é formado pelas chamadas 7 partes da natureza: Sol, Lua, estrelas, terra, água, animais e vegetais. Essas 7 partes são as forças que sustentam a vida material e mantêm o ser preso ao ciclo de nascimento, vida e reencarnação. Enquanto essas partes dominam, o pensamento domina, o instinto domina, o sentimento domina e a repetição de vidas continua. Essas 7 partes formam a base da vida material. O ideograma do ser humano surge nesse processo. Ele não pertence ao estado puro da origem, mas à transformação daquilo que era energia pura, limpa e perfeita em uma forma organizada dentro da imperfeição. É uma máquina de funcionamento preciso, criada para operar dentro de uma condição instável e temporária. A máquina funciona de forma perfeita. A condição de existência é imperfeita. Quando a humanidade entrou nessa forma de vida, não foram indivíduos conscientes que acompanharam a descida. Não houve missão. Não houve escolhidos. Não houve espíritos orientadores. O que acompanhou o processo foi um corpo de energia racional não individualizado, sem consciência própria e sem viver a vida material. Esse corpo não participou da formação da natureza, não interferiu na matéria e não administrou a vida. Ele apenas permaneceu acompanhando o processo até o fim, não para agir, mas para que a transformação tivesse começo, meio e encerramento, sem rompimento total com a origem. Os próprios habitantes perderam a consciência ao se transformarem em outra forma de vida. Quando essa forma de vida material se encerrar, não nascerão mais corpos, a reprodução cessará e a existência do animal racional na Terra chegará ao fim. Dentro desse sistema, existe um elemento que não pertence à vida material, o raciocínio. O pensamento pertence à vida material. O sentimento pertence à vida material. A imaginação pertence à vida material. O raciocínio vem do mundo racional e se liga à máquina humana pelo aparelho físico adequado para essa ligação. Quando o raciocínio começa a se desenvolver, o pensamento perde força, o magnetismo enfraquece, os impulsos diminuem e as influências da vida material começam a se desligar gradativamente. Esse processo é a libertação progressiva do habitante da condição material, que ocorre à medida que o corpo racional começa a se formar no mundo racional. O corpo racional não é criado do nada. Ele é formado pela retirada progressiva das partículas que dão origem e sustentam a vida material, ligadas às 7 partes da natureza. À medida que essas partículas deixam de sustentar a vida aqui, passam a se reunir novamente no mundo racional. Por isso o retorno não acontece de forma súbita. Enquanto as partículas que dão origem à vida permanecem ligadas à matéria, o ser continua nascendo na matéria. Quando essas partículas deixam de estar aqui, deixa de existir base para novo nascimento na vida material. O nascimento passa a ocorrer onde está a origem ativa da vida. Quem inicia o desenvolvimento do corpo racional, mas morre antes de concluí-lo, não perde o que formou. A parte já estruturada do corpo racional, formada no mundo racional, fica preservada,
e a pessoa retorna à vida material para continuar o processo. Já a descida de classe ocorre quando não há formação real do corpo racional, por não ter havido elevação vibratória suficiente. Nesse caso, não existe ligação ativa com o mundo racional que sustente a continuidade do processo. Aqui está um ponto essencial. O retorno não acontece apenas por saber ou por entender. O saber é necessário, mas o retorno só ocorre quando o conhecimento se transforma em condição vibratória real. Leitura sozinha não garante retorno. Entendimento isolado não garante retorno. O livro é claro ao mostrar que não é o acúmulo de informação que determina o retorno, e sim a transformação vibratória provocada pelo desenvolvimento do raciocínio. Quem completa esse desenvolvimento em vida não nasce mais aqui. Quando o corpo físico morre, esse ser não vai para o astral, não reencarna e não passa por mundos intermediários. Retorna consciente ao mundo racional. E há um ponto que precisa ser dito com clareza. Existem pessoas com o livro nas mãos que não retornam. Algumas perdem a oportunidade desta vida e algumas podem até descer de classe. Porque o retorno não acontece por aparência, nem por disciplina, nem por fingimento. Vibração ninguém comanda. A cultura racional não trabalha com culpa, pecado, castigo ou condenação. Os defeitos, os vícios e os sentimentos pertencem à máquina humana, não ao ser verdadeiro. Por isso ninguém retorna fingindo. Ninguém retorna aparentando. Ninguém retorna se policiando. O retorno é automático, natural e seletivo. E toda essa mecânica se resume em uma verdade central. O ser não retorna porque quer, nem porque acredita, nem apenas porque sabe. Ele retorna quando sua vibração se torna compatível com a vibração do seu verdadeiro mundo. Essa é a essência da cultura racional. Sem promessa, sem ilusão, sem julgamento. Cada qual retorna conforme o que é. É isso aí, retorna sem ilusão, sem nada, a cultura racional, é isso aí. Muito Mostrando, elucidativo, né? porque é o seguinte, como dizer, de acordo com a sua vibração, o que você vibra, o que você é realmente é verdadeiro, aquilo que sai de você, aquela coisa que você estuda, realmente procura, busca se conhecer e coloca em prática os conhecimentos que você aprende, você bota em prática no dia a dia, tanto dentro de você, no seu pensamento, como no seu procedimento. Então, essa seria o verdadeiro fim da ilusão. Então, não adianta você querer falar assim, mas eu sou bom, eu faço bem para os outros, eu faço isso, faço aquilo. Mas, muitas vezes a gente pergunta assim, você sabe realmente o que é o bem? Se você está fazendo o bem para o outro, como tem livros da cultura racional que falam que, às vezes, a pessoa precisa passar por um determinado processo para o amadurecimento dela, para o crescimento, evolução dela. Às vezes uma pessoa está sofrendo, você fica ali, é lógico que a gente, como ser humano, Salve junto, né? você sente pela outra pessoa, mas você não pode interferir, porque, como ele diz, você quer ser mais que a natureza, você quer passar por cima da natureza e aliviar o sofrimento do outro, porque você não sabe qual é a lição que a natureza está querendo passar para aquele ser. Está sendo boa. Né? Aquilo para aquela pessoa está sendo útil, né? Então você vai querer. Porque às vezes você fica. Outra coisa, a pessoa fica reclamando, tudo por falta de conhecimento. Não reclame, entenda, procure saber, porque a resposta está dentro de você. Por que eu estou passando isso? Se eu estou passando, é porque eu preciso passar. Alguma coisa a natureza está querendo me ensinar. Então vamos ter paciência, vamos continuar no processo, porque tem muita gente que pega o livro e pensa que assim é um milagre. Eu vou pegar, começar a estudar esse livro aqui, acabaram meus problemas, eu não tenho mais nada, agora daqui eu estou lendo, quando morrer eu já vou subir de volta para o meu mundo de origem. Não vou ter mais problema. Não, e não é assim que funciona. Né? A verdade não é essa. O conhecimento é super importante, mas o principal é a vibração sua, se você está vibrando conforme a natureza, você realmente está
ligado àqueles seres que estão te mandando essa energia, esse conhecimento. Você está sentindo. É isso que é importante. A partir daí, sim, como eu disse, você acaba a ilusão. Você para de achar que você é um sofredor, eu vou parar de ler, isso aí eu vou lá para não sei para onde procurar não sei o que é melhor para mim. Então, não é assim que funciona. Então, a natureza mostra para a gente o que é o real, o que é o verdadeiro, não é, o Luiz e Júlio? Acho que eu falei muito aqui. Interessante o procedimento, né? O aprendizado é muito bom, mas para colocar em prática aquilo que está aprendendo, o procedimento, senão não adianta. Esse processo, né, ilusório vem de longe, né? Como já falei aqui nessa breve explicação, né, do início do pensamento artificial, do início da imaginação artificial, que foi logo após o alfabeto da astrologia. A natureza reiniciou aí todo um processo de lapidação. Começou novamente tudo ali, Luiz, como selvagem, né? Depois esse selvagem evoluiu para bicho racional, animal racional, até chegar na civilização, né? Mas o estado ilusório sempre se manteve, porque você só deixa de ser um ser iludido quando você passa a ter o conhecimento real das coisas. Existem as subdivisões da ilusão, né? Eu sou iludido por isso, eu sou iludido por aquilo, eu sonho isso, eu sonho ter aquilo, eu sonho ser isto, né? Então, existem várias subdivisões da ilusão, mas a ilusão principal é o de não se conhecer. Essa daí é a pior ilusão que tem. Então, a natureza ela teve que trazer o alfabeto artificial, né, para trazer esse selvagem novamente, né, porque o alfabeto, a astrologia, era o tudo para que todos voltassem para o mundo racional já, né, imediatamente. Só que a desobediência daqueles que deixaram a astrologia provocou um reset mundial de destruição. Civilizações foram destruídas e tudo recomeçou novamente. Por isso que ele chama da fase do pensamento artificial, da imaginação artificial, mas, na verdade, tudo é artificial. Inclusive, nessa mensagem aí, do livro 24, ele deixa bem claro, 22, livro 22 do histórico. Aqui na página 70, assim, mas nessa lição, na página 73, ele coloca que basta ser uma máquina, né, um ser humano, basta ser uma máquina para ser artificial. Então, tudo que existe no mundo é artificial, saiu do natural. Natural é só lá no mundo racional. Né? É que houve uma fase muito natural, no sentido de estar de acordo com a natureza, sendo guiado pelo astral superior. Encerrou essa fase natural, encerrada com o término da fase da astrologia, entrou a fase artificial, que é a própria natureza comandando e desenvolvendo todos esses seres iludidos ainda, até chegar no momento atual. Como é o objetivo, né, da cultura racional, isso é desencantar o ser humano que está tão encantado, e esse encantado entra nesse lado da ilusão. Iludido, é sinônimo, né, de iludido, encantado. Encantado, é a mesma coisa. Então, você vê que a gente está ilude por tudo, né? Vamos dar um pequeno exemplo, a Copa do Mundo, né? Nós vamos ver. Quantas decepções se tem. É um exemplo atual, né? É um exemplo atual, desses dias aí. Você vê um país inteiro envolvido, né, numa ilusão tão grande que ele passa por cima de tudo, ele sai desesperado do trabalho, pega o carro que nem doido para chegar em casa, para ligar uma televisão, para assistir, para ver o país dele ganhar, o jogador dele fazer lá o gol. Aí, de repente, até atropela alguém ou sofre até um acidente por causa disso. Chega em casa, liga a TV não quer ligar, não acende lá.
aí a pessoa entra em desespero, assiste, fica lá nervoso, e outros que até infartam durante o jogo, né? Por quê? Ele quer ver o time dele ganhar, então ele está iludido. Quer dizer, esse é um pequeno exemplo, né? E nós vemos, assim, essa decepção... E quando ganha, ele continua iludido. Continua iludido. E se perde, ele se acha desiludido. Quer dizer, então, ganhando ou perdendo, todos continuam na ilusão. Na ilusão. Né? Mas, na verdade... Esse é um exemplo, né? Isso tem várias outras formas de ilusão. Exatamente. Que a gente agora, corre atrás. Trás da ilusão tem tanta outra coisa, né? Se você for ver, tem tanta outra coisa. Por exemplo, a pessoa está iludida por uma coisa porque ela está fugindo de outra. Né? Nesse caso que nós estamos falando do sofrimento da vida, da lapidação do que ele está passando. Então, ele vai para aquela ilusão, ele acha que aquela ilusão vai encobrir aquele sofrimento que ele está tendo no momento, né? Então, tem muita coisa, então a gente precisa conhecer. Aí o vivente vai e procura a religião para resolver seus problemas. Tudo, existe uma procura tudo. Oferta imensa de formas de religião, né? Sim, e aí será que ele vai alcançar o que ele pretende, o que ele quer? Enquanto ele realmente não souber o que ele está fazendo aqui nessa terra, como que ele veio parar aqui, e entender voltar, o movimento, até o movimento, vamos falar, a ciência está bem próxima aí da espiritualidade, explicando tudo isso, através, quando ele conhecer que as partículas formadas pelos átomos, pelos prótons, pelos nêutrons, elétrons e tudo mais que veio formando tudo isso aqui, né? E é um processo que foi natural, não foi um processo que assoprou ali, fez em 7 dias, criou tudo, não é por aí, isso é um simbologismo, né? Uma simbologia do que realmente é a formação de tudo, mas é uma representação, mas você tem que ver a lógica da coisa, né? Não se basear em contos, histórias e lendas, você ter uma prova com base, com lógica, e com comprovação. Né? É que cada época também houve necessidade, né, do surgimento desses contos, dessas histórias, que tinha que lapidar aqueles seres na época, seres rudes, atrasados. Então, tudo que existe, o Racional coloca que todo esse processo artificial, toda essa história humana que envolve todas as nações, tudo isso foi necessário. É um processo de desenvolvimento desses seres, né, da forma artificial. Desses seres que somos nós. Todas as partes do mundo, né? É tudo um processo evolutivo, né? Verdade. Como é que pode um ser selvagem, né? Você ter que transformar esse selvagem? Tinha que se criar uma série, né, de engambelos, de desenvolvimentos, né, para tirar da fase selvagem e colocar numa outra fase mais adiantada. E assim tudo isso veio acontecendo, ocorrendo, tudo necessário. Até a fase lá dos monstrinhos, veio o alfabeto astrológico, aí quebrou aquilo. O mundo racional falou, agora é com a natureza. A natureza vai comandar. Vou deixar isso. Você lembrou bem isso, Luiz. Agora é com a natureza. O que é a natureza? É a energia elétrica e magnética, né, no comando dos feitos aqui. O astral superior já deixou de dar o comando dele direto, como deu até chegar à astrologia, né? Mas não foi suficiente para levar todos para o mundo racional. Os desobedientes continuaram, deram início ao astral térreo, né? Eles desceram de categoria, foram para o astral térreo, iniciou aí uma nova fase espiritual dentro do Rosário da Vida. Os filhos desses que desobedeceram continuaram a nascer aqui como animais racionais, né? Dentro já do Rosário da Vida. Então, tudo isso é uma sequência necessária, evolutiva, para chegar até agora. Né? Na natureza é que tudo desce. Nós viemos animais racionais, e desde o animal racional nós viemos quebrando tudo aquilo que a natureza foi nos dando para voltar. Então, chegou a esse ponto de descer de categoria, para ir animal irracional. E como que se dá isso? Quando o animal racional perde o raciocínio, então ele desce de classe. Ele vai somente com a imaginação embora. Então fica o raciocínio dele fica num ponto do espaço aguardando a volta dele. Que um dia
lá para frente vai voltar As também. partículas desse ser que estão na natureza ficam gerando ali animais irracionais, Sim. né, de várias classes Fica e formando formas, irracional, né? Fica passando de um para o outro. até que lá na frente tudo volte a Seu ser estado natural. ao estado natural, tudo que vai é lá voltar, no né? mundo racional. Então, na verdade, na natureza, tudo corre para baixo, né? Você vê que a água, ela corre para baixo. Ela não sobe, ela só desce. Então, assim é a nossa vida aqui, né? Nosso estágio. Só estanca a hora que voltar, chegar a verdade, desligar o mundo superior, aí vai parar. Mas para você saber se é verdade ou não, você tem que estudar. Tem que Você estudar. tem que procurar se conhecer. Se não se conhecer, você não sabe porque o dizer. estado aqui é um estado de fantasias, né? Estamos embriagados com toda essa cultura artificial que foi necessário. O racional repete muito isso. É necessário, tudo que existe é necessário. Por isso que ele fala que a cultura racional não é contra nada e nem ninguém. Né? É a favor de tudo. E de todos. Todas as religiões que existem são necessárias, a ciência é necessária, né? O ateu também é necessário. Então, tudo que está nesse campo deformado é necessário, até que o ser consiga entender que ele pode sair dessa condição ilusória, né? E realmente adentrar e alcançar o que realmente é valoroso, é eterno, que é o desenvolvimento do raciocínio. Sair da categoria, né, Luiz, de animal racional para aparelho racional, né? É um avanço. Ao mundo de origem, aparelho é um grande avanço, essa mudança de categoria para aparelho racional. Mas hoje a gente vê que as pessoas já estão buscando mais, conhecer, estão entendendo que tem mais coisa para elas aprenderem, e a gente percebe que muitos estão buscando, né? Buscando a própria, isso. Né, Sueli, a própria desilusão. A desilusão é a insatisfação ao modo de vida, ao sistema de vida, ao que a humanidade está presenciando, né? Vivendo, vivenciando. Verdade. Então, quando chega nesse ponto que já não satisfaz, né? Não traz, não dá aquela segurança de, poxa, aqui eu estou no caminho certo mesmo, aqui eu encontrei a verdade, né? Ele está realmente sujeito a criar essa grande dúvida, e aí ele começa a buscar. Nessa busca ele pode encontrar, né, quem pode trazer para ele a informação correta de como ele sair. Tem muita gente iludida ainda, né? Mas tem gente que está assim, você falou, né? Te perguntando por que Deus me ajuda, por que vive essa vida, não entende. Então, eu vejo na internet muitas publicações de pessoas questionando esse ser divino, por aquilo que ele coloca como a criação dele, né? Esse mundo, uma criação dele, com uma série de controvérsias, como é que fala? Contradições. Né? Se um Deus onipotente, onisciente, fez isso, sabe de tudo, por que a vida é assim? E por que ele não evita que a vida seja assim, de tanta luta, tanto sofrimento? Então, as pessoas estão chegando nesse ponto, né? Não é desafiando a religião ou qualquer coisa, mas questionando, e de uma forma natural, né? É um direito da pessoa questionar. Então, por isso que ele tem que entender que tudo isso, esse mundo foi criado por nós mesmos, né? E que quando ele buscar esse entendimento, ele vai parar de questionar. Criado lá na saída, né? Do mundo racional, da exatamente. Fonte, sofremos as consequências. Na verdade, esse mundo é fruto de uma criação. É fruto de uma transformação do que era. Uma degeneração. Que Deus não criou na puro limpo perfeito, criou uma deformação dessa. Se bem que é uma deformação muito bem feita, né? Mas mesmo sendo deformado, muita gente mas Deus não ia. É de uma origem superior, né? A inteligência humana, ela é espetacular, se a gente avalia, né? Dentro da nossa condição de vida, nós achamos grandiosa a inteligência humana. Para você ver porque é de uma origem superior. Mas tem suas falhas, né? Porque tem muita falha. Quando a gente conseguir atingir esse ponto de evolução, a gente não imagina o potencial que a gente tem dentro da gente. Né? Uma bomba atômica de conhecimento, de luz, de força, de tudo mais. Né? O raciocínio é outra condição. Né? O raciocínio desenvolvido é uma outra, um ser completamente diferente. Nossa, não tem nem como. O ser humano com raciocínio desenvolvido, ele é praticamente um deus da matéria.
É, não Ele tem sabe como, de né? tudo, vai estar em todos os É. lugares, Uhum. né? Já E não prevê sofre, né? Não sofre não por sofre, não doenças, sofre e por sabe até o dia que ele vai problemas morrer. Vai deixar matéria. psíquicos e sei E lá. tem que voltar Que também. conforme ele vai, como eu falei, vai aumentando a frequência dele, É. a vibração dele, se ligando num estágio maior, ele vai estar livre de tudo É. isso. Isso que se chama Mas imunização tem que racional. estar em sintonia com a energia racional. precisa E estar a em sintonia sintonia. é a leitura. A leitura é que traz essa vibração que vai Uhum, transformar esse aparelho, né? exatamente. Então tem que ler, não tem outra alternativa, tem que estudar o conhecimento e é para todos, né? É para todos. Não tem desculpa, né? É. Aliás, quem não sabe ler, hoje existem até métodos, né? Tem. De áudio para você ter o conhecimento. Quem não enxerga, tem o Braille. Tem um Braille também, dá para tem buscar vários, o conhecimento pelo Braille. Ou ouvir, né? O racional diz que até passando a mão nas páginas do livro, você é beneficiado pela energia racional. Então, Como se estivesse lendo, É. vai lendo, fazendo assim com o dedo, vai seguindo as mãos, você é beneficiado. Né? sim, Mas agora tem pessoas que, além de passar a mão, ela quer saber o que significa. E tem o Braille lógico, também né? que ajuda. Sim, É é lógico. lógico, É o ouvido, natural, né? Dá Que para tem ouvir fitas, É. vídeos e tudo mais. Mas a gente tem mais um vídeo aí para estar colocando, Paulo. Vamos aproveitar? Ainda dá tempo, né? Dá tempo. Dá tempo. Então, vamos lá. Vamos lá. A natureza não mudou. O momento do mundo mudou. Muita gente observa a natureza e fica confusa. Em certos momentos ela se manifesta de forma dura. Frio intenso, calor excessivo, ventanias, temporais, secas, enchentes, doenças, terremotos, vulcões. Ao mesmo tempo, essa mesma natureza sustenta a vida continuamente. Gera os corpos, fornece alimento, água, oxigênio e até os próprios remédios naturais. Essa aparente contradição leva muitos a pensarem que existem duas naturezas, uma que protege e outra que castiga, ou que a própria natureza esteja em desequilíbrio enquanto passa por um processo de reajuste. Mas não é isso. Existe uma só natureza, funcionando por leis naturais precisas que nunca deixaram de atuar. O que mudou foi o momento vivido pelo mundo e pela humanidade dentro dessas leis. O que existem não são duas naturezas, mas linhas de condução diferentes dentro da mesma natureza. Durante muito tempo, predominou uma condução baseada quase exclusivamente na correção pelos limites, pelos impactos e pelas consequências naturais. O aprendizado acontecia, em grande parte, pelo choque, porque o ser humano vivia em profundo descompasso com o funcionamento da vida. Essa condução nunca deixou de existir. Ela continua atuando. A diferença é que no momento atual do mundo, o grau de tolerância ao desequilíbrio diminuiu. As consequências tornaram-se mais rápidas, mais diretas e menos amortecidas. O que antes era contido ou postergado passa a se manifestar com mais clareza. Não por crueldade, mas porque já não há mais sustentação para certos excessos. É por isso que tantas pessoas percebem que a natureza mudou o seu comportamento. Ao mesmo tempo, torna-se possível uma outra forma de condução. A condução pelo entendimento, pela integração e pelo alinhamento consciente com as leis naturais. Nessa condição, o aprendizado deixa de depender exclusivamente do impacto e passa a acontecer pela compreensão do funcionamento da vida. Essas conduções não representam escolhas morais, nem disputas entre forças opostas. Elas expressam níveis diferentes de compatibilidade com a fase atual do mundo. À medida que essa fase avança, a incompatibilidade com o desequilíbrio aumenta. Certas formas de viver, explorar e agir deixam de se encaixar no próprio movimento da vida. Não são eliminadas por imposição externa, mas perdem sustentação naturalmente. A tendência não é a convivência indefinida dessas conduções, mas a permanência daquela que está em harmonia com o funcionamento do conjunto. Quando não há descompasso, não há necessidade de correção. Quando não há excesso, não há reação extrema. A maior parte da humanidade ainda vive sem compreender quem é, de onde veio e como a vida funciona. Essa falta de entendimento gera excessos,
conflitos e desequilíbrios em todos os níveis: físico, emocional, social e ambiental. Enquanto vive assim, o ser humano reage mais do que age, aprende mais pelas consequências do que pela consciência. E esse desequilíbrio interno acaba refletindo diretamente no ambiente em que vive. A natureza não é uma pessoa. Ela não pensa, não imagina e não raciocina como o ser humano. Ela funciona por leis naturais, elétricas e magnéticas, que sustentam a vida e promovem ajustes sempre que há descompasso. Por isso, a mesma natureza que gera a vida também limita e transforma quando necessário. Não por punição, mas por funcionamento. Quando o entendimento cresce, a correção pela dor perde a função. O mundo atravessa uma nova fase. As leis continuam atuando. Os desafios continuam existindo. A diferença não está em escapar da realidade, mas em como cada um atravessa esse momento. Quem se alinha ao funcionamento natural da vida enfrenta os mesmos desafios com mais clareza, equilíbrio e orientação. Quem permanece em descompasso sente os efeitos com mais intensidade. Esse entendimento não é crença, nem filosofia, nem interpretação pessoal. Ele está explicado de forma clara e lógica nos livros Universo em Desencanto, que apresentam a cultura racional, um conhecimento que esclarece a origem da vida, o motivo do sofrimento e o funcionamento natural desse momento vivido pelo mundo. À medida que o ser humano compreende melhor a vida, deixa de lutar contra a natureza e passa a caminhar com ela. Isso não cria um mundo ideal de imediato, mas muda profundamente a forma de atravessar a realidade. A natureza é a mesma. O mundo entrou em outra fase, e esse processo já está em andamento. Esse processo está em andamento. A gente está vendo aí, né? Então, desde 1935, como a gente falou, entrou essa fase de mudança, que muitos acham que agora é que está mudando, que está se abrindo, muitos falam que está se abrindo os portais, tal coisa agora, mas isso já foi aberto, já em 1935, entrou essa nova fase a comandar a natureza, que é a fase que nós entramos, tudo é lentamente, não é? Entrou hoje, amanhã já começa a funcionar diferente. Entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, nós estamos em plena fase do desencanto, porque com o raciocínio desenvolvido, a gente vai ter toda a chave, né, para a gente saber abrir essa porta dessa escuridão que nós vivemos trancados até hoje aqui, iludidos com tudo, né? Achando que a vida é essa mesmo. E a natureza, como é a dona de tudo, ela é de tudo e de todos, né? Ela comanda tudo aqui embaixo, nessa deformação. Ela, através da lapidação, ela vai preparando as pessoas para que cheguem no conhecimento racional. Exatamente. E a lapidação é sinônimo também de sofrimento. Sofrimento, lapidação traz a desilusão, né? Mas é um processo natural necessário, porque você tem que enxergar a vida verdadeira por outra forma, porque se ficar mantido nas ilusões, passa o tempo, né? A pessoa é consumida nesse processo ilusório e vai se transformando para as classes inferiores, porque agora a natureza cada vez mais deformada, né? Mais degenerada, ela não está gerando os animais racionais como deveria gerar. Está enfraquecida e está gerando o animal na classe inferior. E aí o sofrimento é pior, né? Vai para o mundo verde, né, Luiz? Para o reino... vai passar o mais forte, né? Inferno verde. Inferno verde. Todas as categorias de animais, de vegetais, de minerais, vai passar por tudo isso. Imagine que volta tão grande, nós vamos ter mais um milênio, assim, de eternidade, né? Uma eternidade, né? De pessoas assim, que vão descer de classe e vai ser o reino dos irracionais. Mas depois tudo isso, né? vai voltar tudo. E o terceiro milênio, não significa que é 1000 anos a partir de agora, sim. E que o segundo milênio foi 1000 anos para trás. Eternidade. É um período, né? muito longo, né? Muito longo. É que não dá para nem medir. Contar. A gente está aqui hoje falando aqui na rádio, mas daqui a um tempo,
essas conversas vão ser normais em todos os lugares, não precisa de rádio, né? Para o estudante que está ser... nos acompanhando, até a pessoa que está vendo pela primeira vez, o racional diz que nós estamos na 21ª eternidade, começou em 1935, a 21ª. Para trás, e o início do 3º milênio, o 2º milênio, que vem atrás, e o 1º milênio, e se formaram no 20º degrau. Então, no 20º degrau é que deu início ao 1º milênio, veio o 2º milênio. E agora, na 21ª eternidade, inicia o 3º milênio. Então, milênio não é 1000 anos. Não. É uma era. É uma grande... Quando o racional superior fala em eternidade, primeira eternidade, segunda eternidade, é um tempo muito longo que não pode mensurar, não pode medir o tamanho do tempo e a duração. E eu acho que ele se mede assim por transformações. O que houve naquela fase transformou disso para isso. Então, terminou aquela transformação, passa uma outra fase que se transforma. Então, esses períodos de transformação de uma fase para outra que... Porque para os seres superiores, na realidade, não tem essa história do tempo, né? Contagem, então, não tem contagem. Isso é só para a gente ter uma ideia. O racional coloca em degraus para a gente ter uma noção, né? Uma noção. Esse alfabeto da astrologia é muito importante. Ele coloca que é no 19º degrau de transformações, desde que saiu do mundo racional. Então, no 19º degrau, alfabeto de astrologia. Para trás, né, 18, 17, teve todo um processo de formação, de preparação para chegar no grande período da astrologia, o desenvolvimento natural. Então, é milhões e milhões de anos de processo de transformações, né, que a gente vem passando. Nós viemos numa descida, uma espiral, descendo, agora nós temos que fazer o retorno. Tudo de novo, voltando. E é mais rápido, o retorno é mais rápido, né? Porque não é só o ser humano que vai retornar. É tudo. Esse mundo todo vai retornar. O Sol vai retornar, a Lua vai retornar, as estrelas vão retornar. Os vegetais, os minerais. O ambiente todo que a gente vive vai retornar. Porque todos são filhos de Deus. Todos o racional coloca assim, tudo que está aqui é filho de Deus. Claro. De um Deus verdadeiro, um Deus que se reconheça e entenda esse Deus. E nós viemos descendo e formando tudo isso, porque nós é que formamos tudo isso com as nossas partículas, fomos descendo, fomos degenerando e viemos chegar aqui. Agora nós temos que ir subindo e retornando e juntando as partículas. Por isso que ele fala que cada ser humano que fosse ligando ao mundo de origem vai tirando as partículas dessa deformação. Isso. Do Sol, da Luz, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Então, cada ser humano que vai subindo vai levando as partículas. Vai chegar uma hora que todos vão voltar, vão levar todas as partículas. Essas partículas é a essência da energia racional que se deformou. Aliás, a ciência na física quântica, quântica fala em partículas como partículas, né, de energias que eles não conhecem, não entendem ainda a origem dessas partículas que dão origem aos átomos. Porque antes de ser átomo tem o antes de ser átomo. São partículas que eles dão alguns nomes, né, para essas partículas, mas eles não conhecem a origem também dessas partículas. Não como chega ao começo, antes do átomo mesmo. Não consegue. O quark, os prótons, tem devagar. Menos ainda, tem menores ainda, tem partículas menores. Mas veja que a cultura num linguajar, no português, para o povo, né, já fala em partículas, então é um conhecimento simples, de grande profundidade ou de grande elevação. Por isso que aborda vários cursos, né, Luiz? A cultura racional. Você falava muito nos cursos? São vários cursos. São 42 cursos, conhecidamente humanos, mais 28 cursos ditos transcendentais. Desconhecidos da mente humana. Desconhecidos da mente humana, e o racional nos traz esses cursos também. Então, nesse livro traz psicologia, traz psicanálise, traz geologia. Você aprende de tudo que existe na ciência de forma simples, sem o palavreado técnico de cada área. Vai entendendo tudo, né? Mas tudo isso para dizer que a vida tem solução. Que a solução está em a gente buscar e a gente se conhecer, ter o ânimo para ir atrás, para conhecer e entender que a vida não é só isso, você
passar o dia, acabou, vai dormir, acordou no outro dia, continua e a vida é isso mesmo. E a ilusão Não é. acaba quando E você passa a se depois, conhecer. quando você perde o ente querido, ou você mesmo vai, você fica chorando aí, sem ter necessidade, sem saber Nós, que a vida não é e essa nós como mesmo. estudantes, nós temos também os nossos engambelinhos, né? Eu gosto Sim, disso, eu claro, gosto daquilo. claro. Não é um processo... Ninguém aqui está santo e ninguém Ele- está imunizado. A gente Mas já não é um estava mais engambelo aqui. que Mas- não chega a prejudicar a gente. Se a gente Engambelinho não... não chega a prejudicar. Se a gente já tivesse desenvolvido, não estava mais aqui, essa que é a verdade. Nós só estamos passando o que está escrito aqui. Eu, antes de pra conhecer a todos. cultura racional, torcia mais pro Corinthians. Hoje eu já Aham. torço menos, porque eu já entendo É. melhor esse processo de ilusão. Pois é, da eu vida na torcia para o Palmeiras, agora nem assisti mais Então jogo. você foi assisto. muito lapidado, meu irmão. Foi muito. Mas, gente, o nosso programa está chegando ao final. Vamos estar com vocês na terça-feira novamente, com novos assuntos. Lembrando que amanhã eu tenho o meu programa lá na Web Rádio União Racional, do Piauí, e que todos os dias da semana lá tem, às 20h. E a gente gostaria de estar encerrando hoje com uma música para vocês e despedindo, aproveitando e despedir, para a próxima terça-feira a gente está aqui novamente. Para todos vocês, então, abraço, salve. um salve geral de todos nós aqui. A imagem geral. Geral. Agora Daqui sim, a tá lá. todos. Salve. Salve. Aquela luz no céu brilhando, chamando meu raciocínio pra despertar. No silêncio a energia vai falando, mostrando o rumo certo pra voltar. O natural da vida se revela na vibração do mundo racional, e a gente sente a paz tão pura nos guiando pro estado original. E quando a gente lê com atenção, o livro abre portas da verdade. A energia limpa o coração e traz a luz da eternidade. Aquela luz no céu brilhando é a luz do mundo racional, me elevando, me chamando pra viver no bem natural. Aquela luz no céu brilhando, mostrando o caminho ideal. É a força que vai conduzindo para a vida real. A vida real. Tudo muda quando eu compreendo que a energia pura é quem governa. O que parecia longe agora entendo. A conexão divina é eterna. O raciocínio cresce iluminado pela luz do saber celestial, e a gente segue no compasso certo da mecânica pura racional. E quando a gente lê com atenção, o livro abre portas da verdade. A energia limpa o coração e traz a luz da eternidade. Aquela luz no céu brilhando é a luz do mundo racional, me elevando, me chamando pra viver no bem natural. Aquela luz no céu brilhando, mostrando o caminho ideal. É a força que vai conduzindo para a vida real. A vida. Você acabou de assistir o programa Cultura Racional. Livros Universo em Desencanto com Sueli Simão. Até a próxima! Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Obrigada!